Bom, bom dia. Hoje a gente vai recomeçar, né, a questão do... Na realidade, já foi recomeçada a questão das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E hoje a gente vai abordar os itens 5, 6 e 7. Oi, Sarina. Bom dia. 5, 6 e 7. Obrigada por nos acompanhar. Então, os tópicos 5, 6 e 7, ele vai abordar o Espiritismo. O Espiritismo, tá? Então, a gente vai sempre ter aquela didática, vamos assim dizer, de ler e tentar interpretar, né? Tentar refletir acerca da leitura. Mas antes de tudo, a gente vai pedir, como sempre, a assistência da equipe espiritual que nos assiste nesse trabalho das lives do Evangelho, para que a gente possa sempre tocar, né, comentar aquilo que deve ser comentado acerca da doutrina espírita. Ainda mais hoje, que nós iremos falar sobre o Espiritismo, a função, a missão do Espiritismo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar hoje com a gente, agora e sempre. Então, bom dia aos demais que estão chegando. Como eu já havia falado, a gente vai falar dos itens 5, 6 e 7 do capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, intitulado Espiritismo. Há muito tempo atrás, né, quando na realidade eu já estava começando a questão das reflexões mesmo bem conscientes com relação ao Espiritismo, antes de ter essa decisão, vamos assim dizer, eu achava que o Espiritismo, os livros, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que são geralmente aqueles que a gente tem uma maior leitura, vamos assim dizer, um maior contato. Principalmente eu falando, né, da minha experiência própria, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. E antigamente me denotava a ideia de que o Espiritismo estava fazendo apologia, né, à sua própria doutrina, né, ao seu próprio, a sua própria, vamos assim dizer, a sua própria fala, né? E aquilo dali me incomodava, porque quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de boa, né? Os Espíritos nos falam de boa que o Espiritismo é a terceira revelação, né? E eu achava aquilo dali muita audácia de alguém, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a doutrina espírita é formada por espíritos e não por uma personalidade. E eu achava aquilo dali uma audácia muito grande, uma falta de humildade muito grande. Da pessoa se achar, pessoa entre aspas, se achar a terceira revelação, né? Só que com o tempo, a gente vai tendo outros ângulos de reflexão, né? E aí a gente vai conseguindo perceber quais são os verdadeiros significados de determinadas palavras, né? Eu fui perceber que a minha interpretação da palavra humilde, era totalmente distorcida, deturpada. O que é que eu pensava? Que humildade era aquela pessoa, por exemplo, eu sou professora de química, né? E aí vem um terceiro, chega para mim e diz assim: nossa, Josiane, mas você é uma professora de química excelente. E aí eu, na minha falsa interpretação da palavra humildade, esperaria que eu respondesse como: não é isso, eu sou uma professora como qualquer outra, né? Para mim, essa era a visão de humildade, era a pessoa tentar aparentar, né, ser menos daquilo que ela é. E na realidade, ao contrário.
Humildade é você ter ciência do que verdadeiramente você é, nem a mais e nem a menos. Eu sou uma professora de química, mas as áreas que eu domino, por exemplo, é orgânica, né? É físico-química. Eu estou ciente daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu tenho conhecimento, que eu tenho um maior conhecimento. E eu, ao mesmo tempo, posso dizer, mas eu não sou muito boa na área, por exemplo, de analítica. Então, eu estou afirmando, né? Eu estou colocando apostas na mesa, vamos assim dizer, que eu realmente sou. E se alguém disser para mim, nossa, Josiane, você é uma professora de química na área de físico-química muito bom, eu vou dizer muito bem, obrigado. Por quê? Porque eu me conheço, porque eu sei daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. Então, isso, na realidade, humildade é você, isso aí foi só um exemplo, tá? A humildade é, na realidade, você bancar, ter coragem de bancar aquilo que você é. Nem a mais e nem a menos. Se você é aquilo que estão dizendo de você, então pronto, né? Então, o Espiritismo, lógico, ele veio também nos deixar bem claro isso, né? Ele veio bancar aquilo que ele é, tá? É a terceira revelação, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo veio nos deixar, nos dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Então, a gente vai começar a leitura no item 5, em que ele fala: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E é muito fácil a gente entender o porquê que o Espiritismo, uma das bases, né, fortalecedoras do Espiritismo é a ciência. Porque a ciência ela vem explicar justamente o que ele está falando aqui, a questão dos fenômenos que a gente não consegue entender. A ciência ela é capaz de explicar. Porém, a ciência ela ainda não está avançada da forma como ela é capaz de avançar, né? Porque a ciência ela depende do nosso crescimento, crescimento científico, tá? Do nosso crescimento em termos de conhecimento, né? Então, o Espiritismo mesmo ele veio dizer, tudo que a ciência disser, eu assino embaixo. Para a gente ver o cunho, né, em que essa doutrina tenta nos colocar no sentido de nos deixar, de certa forma, mais confiantes, né? A ciência, a gente sabe que ela tem o poder de esclarecer certos fenômenos. E quando a gente lê uma passagem dessa, automaticamente eu me remeto à passagem do Evangelho em que Jesus pede para Pedro, né, lançar as redes para o lado, eu não recordo qual é o lado do lago, né? Mas ele pede para Pedro lançar, e aí quando Pedro lança e retorna com as redes, ele consegue pescar vários peixes. E aí naquela época, e muitos ainda acreditam que Jesus fez magia, Jesus fez mágica. E na realidade, mágica, Jesus, ele não veio deturpar nenhuma das leis naturais.
O que Jesus, na realidade, o que aconteceu com Jesus, na realidade, é que Jesus tinha um conhecimento amplo daquilo que a gente ainda não tem em termos de ciência, em termos de sensibilidade, em termos de terceira visão. Porque nós estamos ainda muito no terra-terra, muito envolvidos ainda com a matéria. E Jesus, a gente sabe que ele está lá em cima, né? Quando ele veio para cá, para o planeta Terra, o nível espiritual, moral e de conhecimento mesmo, científico, sim, por que não, dele é absurdamente bem mais elevado do que o nosso, né? É tão tal que ele é considerado não, ele é o governador espiritual do nosso planeta Terra. E para ser o governador espiritual do nosso planeta Terra, não pode ser para qualquer um, né? Esse na realidade, ele tem que estar muito bem baseado, fundamentado em termos espirituais, morais e científicos. Jesus participou da construção, da formação do nosso planeta Terra. Então, como eu acabei de falar, não é para qualquer um, né? Então, Jesus, ele tinha ciência, tá? Ele tinha conhecimento do seu meio. E isso é natural. Isso é extremamente natural. Só que, pelo fato da gente não entender, a gente acredita que é magia, né? A gente acredita que é mágica, né? E, na realidade, tudo é natural. Tudo é natureza, certo? Dando prosseguimento, ele continua. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. O do Novo Testamento está personificado no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. E é uma coisa que a gente consegue refletir, que Jesus disse que a seara é grande, é imensa, né? O universo, ele é imenso. E é algo até meio que natural. A terceira revelação se composta por espíritos, por diversos espíritos, por diversas criaturas do Criador, porque a seara é grande. Então, o Espiritismo, quando ele é composto, o fato dele ser composto por vários espíritos, né, por uma equipe espiritual iluminada, isso, de certa forma, nos consola, né, e nos dá apoio moral no sentido de a gente tentar se fortalecer naqueles momentos em que a gente está passando por dificuldades. Naqueles momentos em que os nossos pensamentos estão completamente confusos, né? Misturado com as nossas emoções. Tá cortando o áudio? É só a Lameiras que tá percebendo isso, que tá cortando o áudio? Pra mim, claro que fica bem aqui normal, né? Então, eu vou esperar alguém dar o retorno, enquanto isso eu vou continuar a falar. Então, é muito consolador a gente, quando está nessa confusão mental, nessa confusão de emoções, a gente... Obrigada, Jaqueline. A gente ter certeza de que ao nosso redor tem espíritos, tem companheiros, tem amigos, tem irmãos que estão ao nosso redor. A gente não está só. A gente não está só. O que faz com que a gente se sinta só
é o fato da gente não se sintonizar com esses irmãos que muito nos amam. A gente não permitir que eles tenham acesso às nossas emoções, ao nosso pensar. Porque a gente está tão envolvido no nosso terra-terra, nos nossos conflitos diários, nas nossas alegrias, e a gente acaba esquecendo da ajuda, do apoio que a espiritualidade sempre dá, e não tem o ato da gratidão. Então, isso tudo faz com que a gente não enxergue na realidade. E é sempre bom a gente sempre ter a humildade, né, de pedir para que a espiritualidade nos ajude sempre a não nos afastar deles, a sempre ter esse contato, esse vínculo de segurança, de apoio com eles, porque eles são a terceira revelação. Existem inúmeros de espíritos, de irmãos nossos que estão ao nosso redor com o único intuito de nos ajudar. Só que para isso é necessário que a gente abra a porta do nosso coração, da nossa mente, para que assim a gente possa permitir para que eles adentrem e nos ajudem. E faça a limpeza que a gente precisa fazer diariamente, porque nós estamos muito envolvidos no terra-terra. E isso é algo que deve ser feito, que deve ser trabalhado diariamente. Diariamente. Um dia que você deixa de ter esse sentimento de gratidão para com a espiritualidade, para com os nossos irmãos que estão ao nosso lado, né? É um dia, vamos assim dizer, a menos, né? Um dia de felicidade íntegra a menos. É um dia que você está vivendo no automático, né? No controle remoto. Então, que a gente possa sempre ter essa sensibilidade de, ao acordar, simplesmente só dizer gratidão. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão por sempre ter ao seu lado, ao meu lado, pessoas que nos querem bem, né? E que estão ali para nos ajudar, para nos intuir. Esse é o Consolador prometido. Esse é o Consolador que Jesus nos prometeu. Que nos reveses diários, nos embates diários da vida, eles estão lá para nos ajudar. Temos que pensar, agir, sentir e vibrar boas energias. Exatamente, Jaqueline. É tudo questão de sintonia. É tudo questão de vibração. Se a gente sai daquela sintonia, se a gente sai daquela vibração, a gente não tem mais contato com aquilo, né? E isso nos afasta do verdadeiro sentido, da verdadeira proposta para a qual nós estamos aqui. Então, continuando no item 7, ele diz: da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo, o que não foi dito senão sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Por que Jesus não falou diretamente para a gente naquela época? Porque ele falou por alegorias, né? Muitos podem se questionar a respeito disso. Porém, era necessário. Imagine só, eu vou utilizar uma comparação muito legal. Imagine só uma criança, né?
Um bebezinho, ele nasce, ele passa pela fase do nascimento, né? 1 aninho, 2 aninhos. E imagine você querer colocar para essa criança, que ainda não tem o seu senso cognitivo ainda desenvolvido, você querer falar sobre física, sobre química, sobre matemática com essa criança. O que pode ocorrer é que os pais, eles podem fazer alegorias, comparações, né, analogias, para que a criança, quando ela pergunta, principalmente quando ela está naquela fase de perguntar dos porquês, que às vezes a gente não tem nem tanta paciência de explicar, né, porque é tanto porquê. Quando a criança pergunta, a gente às vezes tenta fazer comparações, analogias, para tentar facilitar aquele conhecimento, né, para tentar com que a criança entenda aquela ideia, né, aquele fenômeno. Mas, de fato, se a gente for ver, aquela explicação que a gente está dando, ela está bem distante da realidade. Mas a gente está se utilizando daquela explicação, né, daquela comparação, para tentar ser entendido, né, para fazer com que a criança tente entender aquele fenômeno. E Jesus, acho que nunca saí dessa fase dos porquês. E Jesus, acho que todos nós, né, na realidade, nós não saímos dessa fase dos porquês, ainda mais quando os porquês estão relacionados com a nossa vida, né, íntima, com o nosso dia a dia. Mas Jesus, ele fez a mesma coisa, né, ele teve essa necessidade de falar por alegorias, porque se ele falasse o que de fato a gente não iria entender. Se até hoje, mais de 2000 anos depois, a gente não consegue entender, então fica bem fácil a gente compreender o porquê da necessidade que Jesus teve de falar sobre alegorias. E aí ele disse que muitas das coisas que ele estava falando naquela época, depois o Consolador prometido, depois a verdade, né, que ele estava ali prometendo, ele viria, no caso o Espiritismo, para tentar sanar todas essas dúvidas. Só que todas essas dúvidas, elas não vão ser sanadas de um dia para o outro, de uma hora para outra. Por quê? Porque nós ainda não temos ainda condições de compreender a profundidade que e é interessante a gente até dizer que que é a doutrina do cristianismo, vamos assim dizer, do Cristo. Do cristianismo não, né? Porque remete a alguma religião, mas sim do Cristo, né? Do Cristo que veio nos dar, né, essa palavra de consolo, de conforto, para que as nossas vidas possam se tornar mais leves. Então, foi necessário ele falar por alegorias, né, para que a gente tentasse vislumbrar, pegar o véuzinho e dar uma olhadinha lá no que ele estava tentando nos falar. Que diz que foi o que ele fez com João, né, o João Evangelista. E aí por isso que João Evangelista fez o Apocalipse. Diz que Jesus, na realidade, pegou o véu que estava entre o futuro e João teve a oportunidade, na realidade, de pegar esse véuzinho e dar uma olhadinha rápida, né? E aí dizem que é por isso que o Apocalipse é tão cheio de interpretações, né? Do jeito que o livro é. Então, o Espiritismo, ele é essa ferramenta, ele é esse apoio, ele é esse amigo que sempre estará, né, à nossa disposição, sempre. E eu digo sempre por quê? Porque o Espiritismo é composto por uma imensidão de espíritos, inclusive aqueles que nos antecederam na viagem ao plano espiritual. Inclusive eles que estão ali ao nosso redor, ao nosso lado, quando mais a gente precisa. E que nós podemos sempre orar a Deus, pedir a Deus
para que nos dê a sensibilidade necessária para poder sentir a presença desses entes queridos ao nosso lado. E assim, dessa forma, nos ajudar nos embates diários. Porque sim, o Espiritismo é o nosso consolador prometido. É a certeza que você, que eu, posso ter de que nós não estamos sós. Nós nunca estaremos sós. E o Espiritismo veio justamente fazer isso. É ser um instrumento para nos ajudar a nos ligar ao Criador. Para nos ajudar a nos afinizar mais e mais ao Criador. Então, o Espiritismo é o nosso porto seguro para caminharmos na trilha do bem. Exatamente. E é interessante a gente sempre fazer uma distinção, tá? O Espiritismo é uma coisa e o movimento espírita é completamente diferente. O movimento espírita é composto por pessoas que ainda não têm uma perfeição. Por mim, por você, por todos aqueles palestrantes, por todos aqueles trabalhadores da casa espírita, que a gente sabe que tem as dificuldades, né? Então, que a gente saiba ter a maturidade de saber diferenciar, de saber separar o movimento espírita do espiritismo. Porque o Espiritismo, em sua essência, não é para trazer discórdia, não é para trazer disputas, de forma alguma. Agora, infelizmente, o movimento espírita tem isso. Então, que a gente possa saber entender que o Espiritismo não é feito por uma personalidade, por um orador espírita que a gente tem muito, como é que eu posso falar? Que a gente admira muito e que, infelizmente, de um dia para o outro, a gente deixa de admirar aquele orador espírita e aí simplesmente acredita que o espiritismo é ruim. Não, não é assim. O espiritismo é totalmente a parte do movimento espírita no sentido de denegrir, no sentido das interpretações falsas. Então, que nós podemos ter, né? Sempre essa maturidade de fazer essa distinção entre o espiritismo e o movimento espírita. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos que ficaram nos acompanhando em mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do tópico Espiritismo, e que possamos sair desse encontro na certeza de que nós temos sempre a presença, o consolo dos nossos irmãos espirituais que estão a postos, somente esperando para que a gente possa dar a liberdade para eles, para que eles possam agir na nossa vida. Porque nunca, nunca, nunca eles irão pressionar, eles irão forçar o apoio deles. Que nós possamos diariamente nos tornarmos sensíveis à presença do Consolador prometido, da terceira revelação, que na realidade é chefiada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela oportunidade e pela presença de todos. É verdade, todos nós temos limitações e estados evolutivos diferentes. Sem sentido, cabe a nós o respeito mútuo. Muito bem, pois muito obrigada, gente, pela participação de vocês e um bom dia.